acho que não consigo mudar, não sei se eu depois consigo ou não. Você pode me falar que daí eu vou passando os slides, não tem problema. Pessoal, bom dia. Então, desculpem a demora, tivemos alguns problemas técnicos. Então, a gente dá as boas-vindas para a professora Vera Marisa Costa, da Universidade do Porto, em Portugal. A professora Vera concluiu seu doutorado em toxicologia na Universidade do Porto. Ela é pesquisadora auxiliar nessa universidade, é editora associada em 4 periódicos: Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, Cardiovascular Toxicology, Frontiers in Toxicology e Elion. Em 2024, foi nomeada editora sênior da Cardiovascular Toxicology, possui vasta experiência em farmacologia e toxicologia, professora assistente convidada na CESPO e colaboradora do programa de pós-graduação em bioexperimentação da Universidade de Passo Fundo, no Brasil. Seus trabalhos se concentram em ciências médicas e da saúde, com ênfase em farmacologia e toxicologia, com foco principal em oncocardiologia, quimiocérebro e toxicidade de toxinas. Ela é co-orientadora de 3 alunos de doutorado, co-orientou 6 alunos de doutorado, 2 como principais, que concluíram seus trabalhos com sucesso, e ela co-orientou 20 dissertações de mestrado, com mais 2 em andamento. Então, eu vou deixar em tela cheia e podemos iniciar a apresentação. Então, muito bom dia a todos. Neste caso aqui já é boa tarde, mas já estamos no pós-almoço. Agradeço antes de mais o convite. Lamento este atraso que tivemos a tentar resolver, mas podem e devem interromper quando necessário. Apesar de partilharmos uma língua comum, eu percebo que muitas vezes algumas expressões possam ser um bocadinho diferentes, mas, por favor, interrompam. Qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade. Como o professor Eduardo fez a apresentação, eu sou toxicologista. Na realidade, eu tenho uma formação de base em ciências farmacêuticas e especializei-me na área da farmacologia e da toxicologia. Se pudesse dar, próximo. Nós temos várias coisas em comum. Uma das quais relaciona-se com a parte histórica. Se pudesse mudar, por favor. Eduardo? Não sei se está a passar. O próximo? Sim, por favor. Esse? Não estou a ver. Eu só vejo o primeiro slide. Não sei se, entretanto, já passaram. Não sei se também estão a ver. Está passando os slides, pessoal. Agora está. Nós temos várias coisas em comum. Eu moro na cidade do Porto, embora não seja originária da cidade do Porto. E o Brasil e o Porto partilham muitas histórias, inclusivamente o vosso primeiro imperador, que também foi rei de Portugal, o rei Dom Pedro IV, que proporcionou a independência do Brasil e que neste momento o coração de Dom Pedro IV está aqui no Porto, na Igreja da Lapa, porque era um apreço mútuo em relação à cidade do Porto, e o imperador, o primeiro imperador do Brasil e rei de Portugal, decidiu que o seu coração deveria estar nesta cidade e assim ficou. Inclusivamente nos 200 anos da independência do Brasil, ele viajou para o Brasil, atravessou o Atlântico e depois voltou, sendo muito raro ser exposto à população, mas também tenho noção que muitas das pessoas que vêm visitar Portugal, e nomeadamente os brasileiros que vêm visitar, fazem questão de visitar a Igreja da Lapa, por isso mesmo. Próximo slide. Como o professor Eduardo falou, a minha área de investigação foca-se muito no cancro, mas tendo a noção dos efeitos adversos dos tratamentos do cancro. O cancro é uma doença que está a aumentar, é a segunda causa de morte a nível mundial, após só ultrapassada pelas doenças cardiovasculares, mas embora nós vejamos isto como algo assustador, é algo que é inerente ao envelhecimento da população. E nós temos que pensar que, de facto, este aumento da incidência do cancro nem sempre é uma notícia de fatalidade, ou seja, nem sempre podemos encarar como uma sentença de morte o cancro. Felizmente, cada vez mais, as terapias, o diagnóstico precoce, fazem com que o número de sobreviventes ao cancro tenha aumentado de uma forma também bastante impressionante. Próximo slide. De facto, é expectável, segundo as estimativas, que nós tenhamos um aumento muito grande no número de cancros
que segundo as estimativas feitas na altura, antes do Covid, indicariam que nós teríamos em 2022 cerca de 20 milhões de novos casos no mundo inteiro e que em 2045 nós chegaríamos a cerca de 32,6 milhões. Próximo. O problema é que isto tem animações. Então estamos a passar as animações à frente. Agora não sei como é que vamos resolver. Elas não vão aparecer. Isso é grave. Ok, pronto. O slide que estava anteriormente mostrava-vos que nos Estados Unidos nós temos, à data de 2019, nós tínhamos cerca de 17 milhões de novos sobreviventes ao cancro. Na Europa, atualmente, nós temos cerca de 12 milhões de sobreviventes apenas. No entanto, nós temos então que começar a equacionar com o número de sobreviventes que efetivamente nós temos atualmente, que nós temos também nos preocupar não só com o tratamento personalizado, com o tratamento ao cancro, temos também que encarar os efeitos pós-tratamento destes mesmos sobreviventes, o impacto que esses tratamentos têm no doente e nas suas famílias. Eu, na minha investigação, foco-me em 2 sistemas, no geral, o coração e o sistema nervoso central. Eu não sei, presumo que a maior parte de vocês tenha... Essa é outra questão. Vocês em Portugal é algo mais formal, o tu é ao contrário, portanto pode parecer um bocadinho estranho às vezes a linguagem, mas é simplesmente questões culturais. A maior parte deverá ter uma formação em biologia, ciência, algo dessa área, suponho que quem está aqui tem interesse nesta área. Devem saber que quer o coração, no que diz respeito às células musculares, que são os cardiomiócitos, quer o cérebro, quando falamos exclusivamente dos neurónios, estas células, cardiomiócitos e neurónios, são células pós-mitóticas. Isso quer dizer o quê? Que após o nosso nascimento, elas não se dividem mais. Foi, portanto, uma surpresa para muitos dos investigadores e mesmo para os clínicos, quando começaram a dar tratamentos anticancerígenos, que estes fossem órgãos afetados. Porque nós, eventualmente, os tratamentos usados contra a terapia anticancerígena focam-se na divisão celular exagerada que o cancro pode vir a ter. Nesta apresentação, eu focar-me numa área, que é a área do coração, que é aquela que está circundada ali a vermelho. Próximo slide, por favor. Há outra coisa que eu preciso que se lembrem daqui um bocadinho, quando falarmos de outras áreas, é que, apesar dos idosos terem a maior incidência de cancro, apesar do número de cancros que têm vindo a aumentar, se focar essencialmente na população idosa, apesar desta mesma população ter outras doenças que possam influenciar a sua saúde cardiovascular, seja diabetes, obesidade, hipertensão, a verdade é que a maior parte dos estudos, sejam eles pré-clínicos, ou seja, em animais de laboratório, sejam em clínicos, ou seja, em humanos, muitas vezes excluem esta população dessas mesmas conclusões. E quando são incluídos em estudos clínicos, normalmente são escolhidos os doentes mais saudáveis e muitas vezes são dadas doses e prescrições de uma forma mais cautelosa, não tão agressiva, porque se assume que serão mais frágeis para o tratamento. Ou seja, já focando na questão dos efeitos adversos desses mesmos tratamentos. Próximo, por favor. Então vamos focar na cardio-oncologia. E cardio-oncologia, cardiologia, são vários dos termos usados atualmente. O que é importante aqui que fique como mensagem? Cardio-oncologia são os efeitos adversos de todo o tipo de tratamentos, todo o tipo de terapias anticancerígenas sobre o coração. Há uma ideia, muitas vezes errada nas primeiras pessoas que ouvem falar deste termo, que assumem que é um cancro do coração. Isso não é verdade. Cardio-oncologia foca-se nos efeitos nefastos, nos efeitos maus, que as terapias anticancerígenas têm sobre o coração. Aliás, o coração raramente tem cancro, porque, como eu vos falei, uma grande parte das suas células, que são os cardiomiócitos, não se dividem, portanto, dificilmente vão entrar num descontrolo de mitoses e de divisão celular. Contextualizando então a cardio-oncologia nasceu quando os tratamentos anticancerígenos começaram. Logo nos primeiros tratamentos que
foram efetuados, os primeiros tratamentos com sucesso, na década de 60, 70, quando entraram as antraciclinas, em especial a doxorubicina, que foi uma revolução e que permitiu às pessoas sobreviverem a cancros que eram uma sentença de morte, começou desde logo, nos primeiros ensaios clínicos, começaram desde logo a verificar-se que, efetivamente, o coração era um órgão que era bastante afetado por essas mesmas terapias. O que foi uma surpresa, como eu vos disse, porque é um órgão que normalmente não assumimos com uma grande capacidade de divisão celular. Portanto, e as terapias usadas normalmente afetam, diminuem a divisão celular. Vários estudos têm sido feitos desde então, ainda sem nenhuma terapia protetora para o coração, mas com algumas medidas clínicas que são tomadas para tentar salvaguardar a saúde do coração. Mas não podem esquecer que o objetivo de um oncologista é salvar a pessoa do cancro. Se a pessoa tiver um problema cardíaco durante o tratamento, obviamente terão que resolver naquele momento. Mas se tiver um problema cardíaco daqui a 20 ou 30 anos, não é um problema que eles equacionem numa primeira fase. Eu queria também destacar uma outra altura que tem a ver com as terapias dirigidas. Eu não sei qual é o nome que têm mais... Vamos falar de terapias que foram consideradas mais específicas para mecanismos internos do cancro. Nós aqui chamamos de terapias dirigidas, ou em inglês Targeted Therapies, que são aquelas supostamente que atuam nas sinases cancerígenas, que atuam em alguns receptores que era assumido que existiam apenas no cancro. Aí temos que destacar um anticorpo, que é o trastuzumab, que é um anticorpo que foi usado num cancro extremamente agressivo, o cancro da mama, em que se assumia que um receptor de membrana, que não entramos em detalhe agora, aumentava e muito a capacidade de metastização desse cancro e que bloquear esse receptor faria toda a diferença. E, de facto, fez. O trastuzumab deu uma nova vida a estas doentes que não tinham outras alternativas terapêuticas. Surpreendentemente, também atacava o coração. Porque, na altura, não se sabia que esse receptor também existia no coração, não está envolvido em divisão celular, mas está envolvida numa sobrevivência do próprio cardiomiocito. Isto foram grandes pontos que aconteceram e depois, quando surgiram novos fármacos que inibem a angiogênese, que inibem a divisão celular, a capacidade de metastização, muitos deles, também eles, conseguem afetar o coração, porque existem certos receptores que têm uma função no cancro e que têm outra função no coração em termos de proteção. Próximo slide, por favor. Então, vamos agora focar-nos em ciência pura e dura. Pronto. Então, o que é que acontece? Quando comecei a estudar esta área, já há alguns anos, houve várias questões e mesmo desafios que durante este processo me foram colocados. Eu acho que neste momento achei que esta apresentação poderia se centrar um bocadinho nisto para fazer um bocado o percurso, uma parte do percurso, não é uma questão de tempo, não é todo, uma parte do percurso dentro da área da cardio-oncologia aqui no laboratório de toxicologia. O primeiro ponto, isto já há muito tempo atrás, foi que fármacos é que vamos estudar. E, próximo slide. E a pergunta que se colocou logo desde a partida é que nós tínhamos vários. Isto é uma parte. Se vocês olharem para a imagem que vos aparece do lado direito, vocês veem que todos os fármacos em potencial, e também a radioterapia, e também agora os moduladores do sistema imune, todos eles têm alguma ação sobre o coração ou o sistema cardiovascular. Nós tínhamos vários fármacos, mas também tínhamos algumas capacidades no laboratório para avaliarmos determinados mecanismos e outros não tanto. E depois havia um fármaco que, obviamente, saía à partida, que era o mais estudado dentro da área da cardio-oncologia, que era a doxorubicina. Quando eu fiz este meu primeiro projeto de investigação, foi a pensar, ok, eu não quero ser mais um a estudar o mesmo, no caso da doxorubicina, e havia um fármaco, que era a mitoxantrona, que muitas vezes era colocada no mesmo, eu vou dizer uma expressão aqui portuguesa, no mesmo saco. Era colocada no mesmo saco e dizia-se que o mecanismo da mitoxantrona e da doxorubicina para causar cardiotoxicidade era o mesmo. E não se questionava. Apesar de eles terem grupos químicos diferentes, apesar da sua potência anticancerígena ser diferente, era colocado no mesmo saco. Mas na altura que eu comecei a pensar em que fármaco é que poderia estudar, usando a doxorubicina na mesma como o nosso modelo, como a nossa molécula de referência, a mitoxantrona começou a ser usada numa outra patologia, que era a esclerose múltipla.
Foi autorizada pela FDA nos Estados Unidos, também foi autorizada na Europa, também é usada no Brasil. E a mitoxantrona tinha uma característica muito específica. Em doentes com esclerose múltipla, ou seja, que tinham um processo inflamatório bastante exacerbado, ela era mais cardiotóxica do que em doentes com cancro. E tudo isso fez-me levantar algumas questões. Próximo slide. Depois havia outras coisas também apelativas. O facto dela ser muito menos estudada. Quando eu preparei esta apresentação, por exemplo, voltei a incluir a doxorubicina na PubMed, coloquei a mitoxantrona e vocês veem a diversidade de resultados para a doxorubicina, mais de 10.000 resultados, e na mitoxantrona continuamos com muito menos resultados, só 500 e tal resultados, sendo que alguns destes são nossos. Portanto, nós também sabíamos que estávamos a contribuir para a literatura. Próximo. Obviamente, isto também, como investigador, traz alguns pontos apelativos. Não é? Vamos estudar algo que não está tão divulgado, que não está tão estudado, podemos aqui trazer uma nova abordagem. Outra coisa que me fazia um pouco de confusão era a relevância dos modelos. Atualmente, nós estamos a tentar ter uma investigação mais translacional, mas todos os nossos resultados anteriores que nos estão a levar a criar agora a hipótese em humanos, também conseguimos algumas colaborações com hospitais, eram feitos em roedores, ou seja, em animais de laboratório, camundongos, ratos, nós chamamos ratinhos, mas todos esses estudos eram feitos em animais de laboratório. Nós tínhamos as capacidades e os equipamentos para estudar em ratinhos, camundongos, e então fui fazer pesquisa do que é que havia na literatura e fazia-me muita confusão que alguns protocolos fossem publicados, e bem publicados, mas que eu achava que não teriam assim tanta relevância em humanos. Próximo slide. Então, o que é que acontece? O que é que nós sabíamos? Nós sabíamos, no caso da doxorubicina e no caso da mitoxantrona, que um dos procedimentos clínicos era nunca ultrapassar uma determinada dose cumulativa ao longo da vida. Ou seja, eu como farmacêutica penso assim, ok, se eu der uma dose alta, vou ter uma toxicidade alta. Mas no caso destes fármacos, não é a dose dada numa única administração, mas é a soma das várias doses dadas ao longo da vida que fazem aumentar a probabilidade ou não de ter cardiotoxicidade. Então, o oncologista sabe que não deve ultrapassar os 550 da dose da vida toda num determinado doente e, no caso da mitoxantrona, de 140. No caso de ser doentes de esclerose múltipla, não devem ultrapassar os 100 por área de superfície. E, além disso, nós também sabemos que em humanos, as terapias anticancerígenas, e vamos aqui focar-nos nas anticancerígenas, são dadas em ciclos de tratamento. O que isto quer dizer? Uma pessoa faz um tratamento, passado 3 semanas faz outro, passado 3 semanas faz outro, e assim sucessivamente, até ao fim dos ciclos, ou haja remissão do cancro. Okay? Então, nós sabíamos que não é uma dose única, sabíamos que não deveríamos ultrapassar uma determinada dose cumulativa ao longo da vida, e sabíamos que tínhamos que respeitar isso no nosso modelo de ratinhos. Porque, caso contrário, não íamos ter uma translação, uma possibilidade de translação. Próximo slide. Então, o que eu pensei foi, vamos fazer isto de forma separada. Claro que nós não podemos deixar passar 3 semanas num ratinho. Um ratinho vive, no máximo, num camundongo, 2 anos. Okay? E a maior parte deles chega aos 2 anos, um pouco mais que isso. Nós sabemos que uma semana num ratinho pequenino vai corresponder a vários meses numa pessoa, então nós temos que aqui ajustar o procedimento de forma a fazer isto de uma forma racional. Então passamos a administrar 6 doses, 2 vezes por semana, durante 3 semanas. E depois, que vocês puderem acompanhar a parte de cima, onde tem ali o ratinho em cima, vocês veem 6 doses, ok? E depois fazemos estudo passado uma semana depois da última dose. Nós temos outros estudos que fizemos 2 dias, mas uma questão lógica para ter uma fluidez na apresentação, eu selecionei alguns estudos. E depois fizemos estudos mais longo termo, ou seja, 2 a 5 anos depois, a 5 meses depois. Porquê? Para nós vermos qual é a cardiotoxicidade a longo prazo, que é aquele que muitas vezes acontece nos doentes quando já saem da parte de tratamento oncológico, deixam de ter um acompanhamento na cardio-oncologia, porque existem cardiologistas lá próprios, e
aparece de uma forma supostamente inesperada, passado anos, um efeito cardiotóxico de uma terapia feita 10, 20 anos antes. Eu preciso que tenham outra noção, eu não sei se terão todos experiência em animais de laboratório, mas o tempo passa de uma forma diferente. Ou seja, não é uma regra 3 simples. Uma semana num ratinho pequenino vale muitos anos num humano, e num idoso ele passa mais devagar, já que corresponde a menos tempo. Okay? Portanto, não é uma regra de 3 simples. Percebem? Não sei se estão a perceber o que eu quero dizer. Basicamente, quando um roedor rapidamente fica independente da mãe, em 21 dias, e num ser humano depende muito mais que 2 anos. Bem? Portanto, tem que ter noção que isso passa de uma forma diferente, conforme o tempo. Não são erros de cálculo na apresentação. É mesmo assim. Existem alguns estudos, que eu não sou a melhor pessoa para explicar, mas existem alguns estudos que mostram a rapidez do crescimento dos ratinhos, camundongos, versus o crescimento humano, e comparam várias capacidades metabólicas entre eles. Nós fizemos vários estudos, fizemos estudos em ratinhos adolescentes, fizemos em adultos e fizemos em idosos. Vamos focar hoje nos adultos, que eram ratinhos com 3 meses de idade, que correspondem sensivelmente a 20 anos em humanos, e idosos, os velhinhos, não sei como é que chamam idosos, mas aqui vamos os animais velhos, correspondem sensivelmente a 70 anos. E estudamos várias doses, ok? Mas se vocês olharem para as tabelas, eu peço-vos que vocês olhem para a parte em que diz Human Dose Equivalent. Nós nunca ultrapassamos as doses máximas recomendadas na clínica. Okay? Tal como também não é ultrapassado na clínica, nós não ultrapassamos estas doses máximas, está bem? Temos sempre esse cuidado de nunca ultrapassarmos essas doses acima daquilo que é recomendado, que é basicamente o que acontece na maior parte dos estudos. A maior parte dos estudos dão 20, 25 miligramas por quilo em ratinhos, mas isso ultrapassa largamente aquilo que é recomendado nos humanos. Próximo slide. Então, se vocês olharem para aqui, focando apenas nestes estudos, nós fizemos estudos com doxorubicina e mitoxantrona, em que tínhamos adultos, e nós fomos ver 5 meses depois o que é que acontecia àquele coração. E também em idosos, em que passado 2 meses nós fomos ver. Como eu vos disse, o tempo passa de uma forma diferente. Além disso, nós nos idosos fomos perdendo bastantes animais por velhice. Simplesmente por velhice, e deixamos de ter esses animais. Há uma nota que eu vos vou dar, para os mais atentos, às vezes isto escapa um bocadinho. Nós não conseguimos fazer o estudo dos adultos e passado 5 meses vermos a mitoxantrona. Os animais morreram todos. Okay? Apesar da dose ser relativamente baixa, nós não conseguimos que sobrevivessem, porque o fármaco foi bastante tóxico. Portanto, vocês vão ver em algumas situações só a doxorubicina e em outras situações vêm os 2 fármacos. Próximo slide. Pronto. O que é que isto equivale em humanos? Se vocês olharem para as risquinhas verdes, vocês veem que nós começamos o nosso protocolo com os animais sensivelmente com 20 anos, 3 meses, damos 6 administrações aos animais no espaço de 3 semanas e depois deixamos passar uma semana, no caso dos efeitos a curto prazo, que equivale mais ou menos a 24 anos em humanos, ou deixamos passar 5 meses, que equivale sensivelmente a 36 anos em humanos, quando estamos a falar dos adultos. No caso dos idosos, nós temos os idosos mais ou menos entre os 75 e os 79 anos. Em humanos, quando fazemos a equivalência em humanos. Próximo slide. Pronto. Outra questão que foi colocada quando começamos este processo da cardio-oncologia aqui na toxicologia é o que são as hipóteses. Que hipóteses é que vamos colocar para estudar estes fármacos que possa dar efetivamente uma ideia nova, que possa trazer alguma coisa de acrescente na literatura. Próximo slide. Nós somos conhecidos pelo stress oxidativo. O Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Farmácia é conhecido pelas medições de stress oxidativo. Não podia deixar de ser, nós não podíamos ignorar esse facto. Nós sabemos também que o coração é um órgão que tem basalmente, no seu metabolismo normal, faz muitas espécies radicalares. Ou seja, forma muito radical anião superóxido e outras espécies, porque na realidade ele usa a beta-oxidação, a fosforilação oxidativa e assim. E nestes fenómenos acontece muitas vezes a perda de eletrões, que fazem formar espécies radicalares. Além disso,
O coração é um dos órgãos que tem menos defesas antioxidantes, faz com que esta balança esteja bastante desequilibrada. Uma das teorias maiores para atribuir a cardiotoxicidade da doxorubicina é o stress oxidativo, embora ainda não tenha sido provado e embora se saiba que efetivamente os antioxidantes não funcionam como protetores. Mas o stress oxidativo relaciona-se com outros mecanismos. Por exemplo, próximo slide, com a inflamação. A verdade é que se sabe que muitos dos fenómenos de stress oxidativo / inflamação se interrelacionam uns com os outros. E nós também sabemos que muitos dos processos inflamatórios no coração se associam a doenças como insuficiência cardíaca, infarto de miocárdio e que eles, por sua vez, se relacionam com o metabolismo cardíaco. E o seu metabolismo energético é muito importante para a funcionalidade do coração. Próximo. Outra teoria que, entretanto, se foi colocando foi a idade. Uma das primeiras ideias e um dos projetos que, efetivamente, até foi avaliado pela nossa entidade financiadora foi a idade. O que é que acontece? Nós verificamos que muitos dos marcadores que nós detectávamos no coração doente pós-terapias anticancerígenas tinham agregação de proteínas, tinham inflamação, tinham alterações na mitocôndria, que nós já vos vou mostrar, tinham apoptose e também tinham sinais de hipertrofia. São sinais, efetivamente, comuns ao processo de envelhecimento. Então, a questão que se colocou logo foi: será que estas moléculas, estes fármacos, aumentam a probabilidade do coração ficar envelhecido em senescência? E essa foi também uma dúvida que se colocou à partida. Próximo slide. Então, que marcadores é que nós, efetivamente, fomos ver? E aqui começam então os estudos e alguns dos artigos que nós, entretanto, publicamos. Próximo slide. Então, nós verificamos à partida que nós tínhamos alterações na agregação das proteínas, tínhamos aumento da carbonilação proteica, quer na mitoxantrona, quer na doxorubicina. Próximo. Verificamos também em células cardíacas que nós fizemos estudos de proteómica e verificamos que nós tínhamos um perfil de proteínas agregadas diferente e tínhamos uma alteração na maquinaria que regula as proteínas, que é o proteossoma, tínhamos uma diminuição acentuada da sua atividade. Próximo. Pronto. Entretanto, isso eram um dos sinais que nós verificamos, mas também aquela primeira teoria que eu vos coloquei, que foi: será que a doxorubicina, será que a mitoxantrona aumentam a probabilidade de um perfil parecido com o envelhecimento? Então, o que é que nós fizemos? Administramos doxorubicina e mitoxantrona a animais adultos, tínhamos o controle dos animais adultos e, ao mesmo tempo, fomos fazer o tratamento ao nível da proteómica dos animais tratados com mitoxantrona, tratados com doxorubicina e idosos. E fomos ver se, efetivamente, eles se ajustavam. E a verdade é que, se vocês olharem para este sistema de cores, digamos assim, que tem no lado esquerdo, vocês veem que não. De facto, ao nível da proteína das mitocôndrias, não havia qualquer indicação que nós tivéssemos parecenças entre o perfil de proteínas da mitoxantrona e os idosos que vocês veem aqui a amarelo. Tínhamos um marcador de mitocôndria, que é a citrato sintetase, que estava parecido, mas todos os marcadores que nós fizemos ao nível de marcadores mitocondriais, nenhum deles mostrava qualquer parecença entre o sistema dos idosos, que nós vemos aqui em segundo lugar, e a doxorubicina ou mitoxantrona. Portanto, daquilo que nós medimos, e focamos apenas na mitocôndria, não havia qualquer indicação que quer a mitoxantrona, quer a doxorubicina, aumentassem a parecença com um coração idoso. Próximo slide. No entanto, o que nós verificamos, e depois preciso que relembrem isso, é que quando nós avaliamos as proteínas mitocondriais, nós tínhamos várias proteínas nos adultos que estavam muito diferentes em relação ao controle. E tínhamos várias proteínas, que vocês veem a laranja, modificadas quer na doxorubicina, quer na mitoxantrona, e depois tínhamos muitas, mas mesmo muitas proteínas, que vocês veem em azul, neste desenho da mitocôndria, que estavam alteradas apenas na mitoxantrona. O que parecia indicar, depois tinha aqui o heatmap, que não vamos falar agora,
mas que parecia indicar que, efetivamente, nós tínhamos uma afetação mitocondrial mais exacerbada, mais exagerada na mitocondriana. E nós vamos voltar a isto, okay? Tal como está ali a dizer na nota. Próximo slide. Então, lembram-se que uma das outras pontos dos biomarcadores que nós queríamos avaliar e que estava muitas vezes relacionado com o stress oxidativo era a inflamação. E sabemos que em várias doenças cardíacas a inflamação e o stress oxidativo se relacionam. Uma coisa leva à outra, literalmente. A inflamação desencadeia o stress oxidativo e o stress oxidativo muitas vezes leva a processos inflamatórios, com infiltrações de macrófagos, etc. Então, esse foi o próximo passo. Próximo slide. Então, o que é que acontece? Nós verificamos. Primeiro ponto. Como é que nós vimos se havia dano antes de irmos avaliar seja o que for? Pela histologia. E na histologia nós verificamos que em animais sacrificados uma semana depois ou animais sacrificados 5 semanas depois, nós tínhamos dano cardíaco. Pela histologia, por uma hemoxicilina e eosina. Verificámos que o dano cardíaco a nível da histologia continuava a existir mesmo passando 5 meses após a última administração de doxorubicina. E verificávamos também, que vocês podem ver em baixo, através do Serious Red, que nós continuávamos a ter também um processo inflamatório, fibrótico. Tínhamos um aumento da deposição de colagênio, quer nos animais sacrificados uma semana depois da última dose de doxorubicina, quer 5 meses depois. Próximo slide. Então, nós confirmamos isso através de imunohistoquímica, tínhamos um aumento dos macrófagos, tínhamos um aumento do NF-κB, tínhamos vários marcadores de inflamação, que todos eles se aumentavam ao nível de uma semana, muitos deles se mantinham-se aumentados passados 5 meses, embora diferentes, mas tínhamos sinais inflamatórios diferentes, mas que permaneciam passados 5 meses após o tratamento com doxorubicina. Próximo slide. Continuamos a avaliar agora mecanismos de stress oxidativo, mudamos a glutatona peroxidase, a catalase, marcadores que nós estávamos perfeitamente acostumados aqui no laboratório, que nós fazíamos de uma forma habitual, e depois verificamos, no entanto, como os marcadores, que é um fator de transcrição, que é o NRF2, que muitas vezes se associa a uma resposta protetora em termos de stress oxidativo, estava diferente conforme nós tivéssemos uma carga de toxicidade aguda, uma semana após o tratamento com doxorubicina, ou longa, neste caso 5 meses. E verificamos que a curto prazo o NRF2 até diminuía. Mas passados 5 meses, o coração ainda estava a tentar compensar e aumentava os níveis de NRF2 para conseguir debelar o stress oxidativo que ainda nessa altura acontecia. Próximo slide. Então, ok, nós sabíamos que a inflamação continuava, sabíamos que a inflamação mudava, mas que permanecia passados 5 meses, então vamos ver o que é que acontece em termos de metabolismo. Próximo slide. O que é que verificamos aqui? Verificamos que tínhamos várias alterações e diferentes, conforme estávamos a avaliar a carga de toxicidade aguda, ou seja, quando os animais eram sacrificados uma semana depois, em que nós tínhamos alterações ao nível do transportador da glucose, mas tínhamos várias alterações ao nível também da oxidação dos ácidos gordos, que é efetivamente a parte metabólica que é mais comum no coração saudável, ou seja, normalmente o coração vai buscar como fonte energética ácidos gordos, e nós verificávamos que a doxorubicina alterava esta mesma capacidade e até aumentava a capacidade de recolha de ácidos gordos e diminuía a capacidade de recolha de glucose. Próximo slide. O que é que nós verificávamos também? Que as respostas em relação à mitocôndria com citrato sintetase diminuíam no tempo mais longo, mas nós tínhamos vários outros marcadores que não se modificavam ao longo da nossa experiência quando estávamos a avaliar o metabolismo e também a autofagia. Próximo slide. E aqui foi outra coisa que nós começamos a verificar. A autofagia é um processo de remodelação interna e nós, como vimos algumas alterações, em termos de histologia, vimos algumas alterações que nos chamaram a atenção, nós começamos também a ver a parte mecanística. E verificamos que
a autofagia estava a ser bloqueada, na doxorubicina quando era a curto prazo. Ou seja, nós parecíamos que estávamos a ter um processo em que a autofagia estava a ser inibida para não haver morte, provavelmente morte celular. Nós não tivemos forma de confirmar isto, mas foi aquele que nós ficamos com esta percepção, que a autofagia, de facto, estava a ser um dos mecanismos pelos quais o coração estava a tentar responder a curto prazo. Próximo slide. Por outro lado, nós também verificámos que havia alteração ao nível da apoptose, embora não fossem em todos os marcadores. Nós víamos alteração no VAX, mas, por exemplo, não víamos alteração no BCL2, que é o anti-apoptótico. Portanto, nós não conseguimos confirmar se a autofagia se relacionava aqui com a apoptose. Próximo. Peço que como não consigo mandar na apresentação, eu não consigo mexer no rato para vocês verem exatamente os sítios. Peço desculpa, mas agora eu acho que esse slide vai ajudar um bocadinho. Então, o que é que nós verificamos na doxorubicina quando nós temos tempos diferentes? Ou seja, quando temos sacrifício aos animais a uma semana, cardiotoxicidade aguda, e quando temos um sacrifício a longo tempo, 5 meses depois, a última administração, cardiotoxicidade crónica. Nós verificamos que temos alterações ao nível das vias de estresse oxidativo, nós temos processos inflamatórios diferentes, mas ainda assim que acontecem nos dois time points, inclusivamente 5 meses após a última administração da doxorubicina, e verificamos que há alterações metabólicas, essencialmente a curto prazo, quando sacrificamos os animais passado uma semana, que vão, e alterações autofágicas, que vão diminuindo essas respostas ao longo do tempo, nós já não verificamos isso aos 5 meses. No entanto, verificamos também que os danos, quer em termos de deposição de colagênio e fibrose, quer em termos de alterações histológicas, permanecem, ou seja, que o coração não foi capaz de recuperar passado 5 meses. Próximo slide. E agora, fizemos isto em adultos, sabemos, mais uma vez, relembro que a população mais afetada pelo cancro são os idosos, sabemos que eles são muito pouco representados em estudos com animais, sabemos que eles têm outras doenças associadas, então vamos começar a fazer a pesquisa nos animais idosos. Próximo slide. E vamos fazendo os mesmos pressupostos. Estresse oxidativo e inflamação numa primeira fase. Próximo, por favor. E aqui vimos os mesmos marcadores de dano. Antes, mas eu relembro, no anterior, por favor, vimos os mesmos marcadores de dano, vimos alterações ao nível da histologia e vimos também alterações ao nível da deposição de fibrose. O que é que nós fomos ver em termos de marcação de inflamação? Verificamos, quando sacrificámos os animais passado uma semana, tínhamos também processos inflamatórios. Passado 2 meses, nós não tínhamos tantos processos inflamatórios a decorrer, que era estranho. Não correspondia àquilo que nós vimos nos adultos, nos animais mais novos. Nós tínhamos a uma semana um processo inflamatório a decorrer, NF-κB, várias interleucinas, tudo isto era consistente com uma alteração inflamatória robusta, mas quando sacrificávamos os animais passados 2 meses, nós tínhamos uma diminuição de todos, ou não há diferenças, ou uma diminuição de todos os processos inflamatórios que não existiam. Próximo slide. Em relação ao stress oxidativo, nós verificávamos também algo diferente. Nós tínhamos algo semelhante aos adultos, mas menos exacerbado, menos forte, digamos assim. Tínhamos um aumento de alguns marcadores de stress oxidativo a uma semana, mas quando víamos os 2 meses depois, nós tínhamos alguns processos que pareciam indicar stress oxidativo, como é o caso da glutationa peroxidase, mas depois tínhamos vários outros sinais, nomeadamente o NRF2, que estavam diminuídos. Sim, o NRF2 é um marcador de proteção de stress oxidativo e que, neste caso, os idosos estavam diminuídos e que nós tínhamos visto aumentado no caso dos adultos. Próximo slide. Então, voltando a verificar se estes processos inflamatórios diminuídos, esta alteração ao nível dos 2 meses, se havia alguma alteração ao nível da síntese de proteínas e da parte metabólica, nós continuamos a fazer este estudo com animais idosos. Próximo slide.
que é que nós verificamos aqui de surpreendente? É que nós tínhamos poucas alterações ao nível de processos autofágicos, que nós tínhamos visto nos adultos. Próximo slide. Parecia que os idosos não tinham uma resposta tão exacerbada também aqui, mas começamos a ver que nós tínhamos uma acumulação de proteínas degradadas e ubiquitinadas e uma alteração substancial da capacidade de degradar proteínas nos idosos. Podia ser surpreendente quando nós, na realidade, vimos várias respostas diminuídas nos idosos e que nós fomos tentar pesquisar em relação às proteínas danificadas. Quais eram as proteínas que, efetivamente, aqui estavam danificadas e ubiquitinadas e porquê é que isto acontecia. Próximo slide. Então, o que é que nós verificamos? Que tínhamos várias proteínas marcadas com a ubiquitina para destruição, que é basicamente o que a ubiquitina faz. E a maior parte destas proteínas refletiam-se ao nível das proteínas contráteis. Se vocês pensarem bem, é essa a função do coração, é contrair para expulsar o sangue para vários locais. E nós verificávamos que tínhamos várias proteínas alteradas, quer ao nível contráctil, quer ao nível na parte energética, nomeadamente ao nível da mitocôndria. Próximo slide. Então, fomos mais uma vez verificar se tínhamos alterações significativas ao nível de marcadores da mitocôndria e tínhamos, ao nível da citrato sintetase, da PGC1-alfa e da mitoclorina, mas não era nada de muito significativo, ou seja, poderíamos ter alguma robustez estatística, mas não era algo que nós pudéssemos dizer que foi algo muito exacerbado. Próximo slide. Quando fomos ver a autofagia, se vocês se recordam, nós tínhamos um bloqueio substancial da autofagia nos adultos e aqui não, tínhamos o contrário, confirmando aquilo que tínhamos de várias respostas diminuídas no que diz respeito a alguns processos. E neste caso, efetivamente, quando tínhamos a doxorubicina, nós tínhamos uma diminuição acentuada de vários marcadores de autofagia. Próximo slide. Pronto, então aqui, de uma forma resumida. Então, o que é que nós verificamos? Que, no caso dos idosos, quando nós administramos a doxorubicina, nós continuávamos a ter dano histológico, continuávamos a ter a fibrose, e, no entanto, tínhamos alterações substanciais na questão das proteínas mitocondriais e proteínas contráteis que pareciam estar a ser marcadas para destruição e que tínhamos menos procedimentos de limpeza, ou seja, a autofagia é um processo que vai limpar organelos e permite a sua reciclagem. E aqui nos idosos, após a doxorubicina, nós parecíamos que tínhamos uma menor capacidade do próprio cardiomiócito de se limpar, de se regenerar por dentro. E é isso que nós verificamos nos idosos. Vocês vão ver que é bastante diferente daquilo que nós temos com a mitoxantrona. Próximo slide, por favor. E agora, nós fizemos essa comparação em relação à mitoxantrona nos idosos. Próximo slide. Então, o que é que nós verificamos? Nós verificamos que nós também tínhamos alterações ao nível da oxidação, da oxidação dos ácidos gordos, tínhamos alterações ao nível do glicerol e tínhamos alteração ao nível de um outro marcador que tinha a ver com a glucose. Próximo, com a entrada da glucose. O que batia certo com aquilo que nós já tínhamos visto com a doxorubicina. Tínhamos menos aminoácidos intermediários, que eu acabei por não falar, mas que também pode ser usado como fonte de energia. Próximo slide. E tínhamos, quando fomos ver alguns marcadores relacionados com mecanismos intracelulares de fosforilação, nós não tínhamos alterações muito substanciais, que faziam com que nós não quiséssemos fazer muito mais esta avaliação por este mecanismo. Próximo slide. Quando fomos ver as questões proteolíticas, que nós tínhamos visto que eram bastante aumentadas na doxorubicina, como a causa da aterogina 1, nós verificamos que aqui acontecia o contrário. Nós não tínhamos uma atividade proteolítica exacerbada. Pelo contrário, tínhamos uma diminuição ou igual ou menos em relação à doxorubicina. Apesar dos animais serem os mesmos e os procedimentos de administração e de tempo que se passou exatamente os mesmos. Próximo slide.
Então, o que é que nós verificamos? Ao contrário do que nós tínhamos na doxorubicina, nós temos menos proteólise. Temos alterações ao nível do metabolismo, nós ainda não terminamos o processo da parte inflamatória na nitoxantrona, portanto, eu não vos posso apresentar ainda os resultados. Também tem algumas diferenças substanciais, mas nós ainda não terminamos esse trabalho. O que é que nós verificamos? Quer na nitoxantrona, quer na doxorubicina, nós temos um aparente aumento da fosforilação oxidativa e uma diminuição da captação da glucose, mas em termos de proteólise, efetivamente, nós temos uma alteração substancial em relação às duas moléculas. Numa temos um aumento da capacidade de proteólise e noutra temos uma diminuição. Próximo. Pronto. Então, no geral, também para nós não esticarmos muito, não alargarmos muito tempo através que nós tínhamos combinado, nós verificamos que na doxorubicina nós temos um aumento grande de inflamação, stress oxidativo e temos alterações ao nível da autofagia e até de alguns marcadores da apoptose. No nitoxantrona, no cômito geral dos artigos que eu vos mostrei, dos trabalhos que eu vos mostrei, nós temos alterações substanciais na mitocôndria e temos alterações metabólicas, que também vemos na doxorubicina em alguns modelos e que noutros já não vemos essas alterações. Outra coisa que nós verificamos é que o sacrifício dos animais a curto tempo, a período curto, leva a processos inflamatórios, mas esses processos podem não ser exatamente iguais passado muito tempo, neste caso nos 5 meses, que nós não conseguimos fazer na nitoxantrona. A nitoxantrona que é muito mais marcada as alterações ao nível da mitocôndria. Quando vemos a questão dos idosos, verificamos efetivamente que temos inflamação, temos fibrose, temos stress oxidativo, mas nós parece que as respostas não são tão exageradas. Ou seja, nos adultos nós parecemos ter marcadores mais exacerbados destes fenómenos, seja na mitoxantrona, quer no caso da disfunção mitocondrial, quer na doxorubicina, quer na disfunção mitocondrial na mitoxantrona. No caso da doxorubicina, nós também verificamos que há uma pequena recuperação a 5 meses de algum dano histológico. No caso dos idosos isso não acontece. E também no caso da nitoxantrona nos idosos nós não temos qualquer recuperação, nem qualquer melhoria dos danos histológicos nos idosos. Finalmente, próximo slide, por favor. O que é que nós temos? Porquê é que isto foi uma revisão que eu fiz? Nós precisamos de avaliar os doentes. Okay? E precisamos de avaliar os doentes com biomarcadores que não sejam dependentes de um cardiologista, porque não existem assim tantos para avaliarem os doentes, todos os doentes que têm doenças cardiovasculares e ainda os doentes oncológicos que aparentemente estão saudáveis, mas que podem desenvolver no futuro um problema cardíaco. Então nós precisamos desenvolver biomarcadores acessíveis de preferência no sangue, que não dependam de alguém tão especializado como um cardiologista. O que é que nós estamos a ver? Nós temos vários marcadores inflamatórios que podem ser importantes, mas nós vamos ter que personalizar, não ao doente, mas à molécula que estamos a estudar. Porque, efetivamente, nós vemos que cada molécula tem uma resposta e uma impressão digital diferente. Outra questão que nós verificamos é que, sim, tal como acontece na literatura, os doentes idosos precisam de tratamentos especializados, porque têm mais alguma sensibilidade a stress oxidativo e a disfunção mitocondrial, mas não é diferente daquilo que se vê em adultos. Portanto, até que ponto estes doentes têm menos e devem ter menos hipóteses de ter tratamentos agressivos que o tamanho do cancro é algo discutível. Sim, têm stress oxidativo, sim, têm alterações mitocondriais, mas não é tão diferente assim a resposta em termos de dano histológico que faça com que estes doentes não devam ter a oportunidade de efetivamente também terem um tratamento oncológico bastante agressivo e que possa dar essa sobrevivência. A questão da autofagia, a questão do NRF2, a questão dos anti-inflamatórios pode ser algo importante, principalmente aquilo que nós podemos ver na cardiotoxicidade da doxorubicina. Não me parece que no caso da nitoxantrona seja algo tão relevante. No caso da nitoxantrona terá que ser alguma coisa que atue mais ao nível da mitocôndria. Finalmente, último slide, este aqui é mesmo o último. Gostaria de agradecer a vossa atenção. Estou disponível para perguntas no próximo slide e gostaria de agradecer em especial a toda a gente no laboratório e em especial à Sofia,
e à Filipa, que fizeram a maior parte deste trabalho no seu doutoramento, que defenderam no ano passado, com muito orgulho, e fizeram todo o trabalho na área da cardio-oncologia. Também está aqui uma vossa colega brasileira, que é a Luciana, que foi quem começou aqui, mas eu não apresentei esses trabalhos, porque é a Luciana, que depois agora trabalha em Passo Fundo, que também começou a fazer aqui trabalho na área da cardio-oncologia. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Vera, pela sua apresentação. Em nome do nosso programa de pós-graduação, gostaria de lhe agradecer, né, por ter disponibilizado o seu tempo, né, para apresentar o seu trabalho e tão interessante. E a gente, então, fica à disposição para perguntas. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, para aproveitar o tempo com a professora Vera, estamos à disposição. Se alguém gostaria de escrever no chat. Assim, em princípio, eu tenho uma pergunta. Me pareceu que a mitoxantrona era um pouco mais tóxica, um pouco mais perigosa, porque ela, como foi colocado, mesmo alguns meses após o término do tratamento, os danos não eram revertidos. A pergunta que eu tenho, claro, de acordo com as perspectivas do trabalho também que você colocou, se existe alguma perspectiva de estudo de administração de algum agente antioxidante ou algum agente protetor a fim de tentar reverter esses danos, que me parecem estar relacionados ao estresse oxidativo bastante. É verdade, é uma pergunta muito perspicaz. De facto, a mitoxantrona apresenta alguns danos bastante, até porque nós administramos uma dose equivalente, mas mais baixa no geral, que a doxorubicina, mas farmacologicamente equivalente. Ela apresenta danos bastante diferentes da doxorubicina. No caso da mitoxantrona, os antioxidantes ainda não foram muito estudados porque as pessoas focavam-se na doxorubicina e supunham que os danos de uma seriam os danos de outra. No caso da doxorubicina, os antioxidantes não funcionam. Então as pessoas não faziam os estudos com a mitoxantrona. Na minha perspectiva, eu acho que sondas e fármacos específicos que alterem o stress oxidativo na mitocôndria podem ser os mais importantes. Não os gerais, porque a verdade é que nós depois temos mecanismos, como é o NRF2, que quando são ativados são bons. E se nós eliminarmos todo o stress oxidativo que ativa estes fatores de proteção, nós podemos estar a aumentar a toxicidade por outros mecanismos. Acho que o importante na mitoxantrona é testar os mesmos antioxidantes que foram testados na doxorubicina, mas com a perspectiva, não vão funcionar da mesma forma, portanto, vamos dar uma oportunidade a esses fármacos numa molécula que é diferente e que tem mecanismos diferentes. Idealmente, eu acho que testar antioxidantes que consigam estar na mitocôndria numa concentração maior e que consigam proteger mais esse organelo, poderá ter uma mais-valia no caso da mitoxantrona e, ao mesmo tempo, a parte citosólica, a parte de stress oxidativo que pode acontecer e ativar o NRF2, que é nuclear, se calhar até é bom. Nós depois acabamos de ter uma glutationa peroxidase ativada e outros mecanismos protetores. Que se nós tivermos um antioxidante que vai para todo lado, deixa de ser sentido pela célula e deixa de ativar processos de proteção. Mas sim, eu concordo que a mitoxantrona é uma molécula bastante cardiotóxica e que, mais importante, tem mecanismos diferentes da doxorubicina e não devemos colocar as duas no mesmo saco e assumir que elas vão responder da mesma forma, porque de facto, e quando nós temos um grupo de doentes, como é o caso da esclerose múltipla, que tem aumentado, no hemisfério norte tem aumentado bastante, e que as terapias, quando não funciona, a mitoxantrona é o fármaco de recurso, e que são mais cardiotóxicas naqueles doentes que nos doentes de cancro, é ainda mais um problema, considerando até que muitas dessas pessoas que têm esclerose múltipla são muito mais jovens. Não é? São pessoas adultas, que são diagnosticadas no início da sua vida adulta e que têm que viver com esta patologia durante muito, muito tempo. Esperemos, não é? Claro, pode acontecer. Mas sim, concordo, que é uma perspectiva a avaliar. E esse trabalho dos adultos na parte do stress oxidativo, dos idosos no stress oxidativo, nós ainda não acabamos da inflamação. Também está a dar alguns resultados com a mitoxantrona. Falta esse estudo aqui.
trabalho ainda está em andamento. Completamente, sim. Ótimo. Bom, não queremos tomar mais seu tempo, então Obrigada. Agradeço novamente, né? Até tivemos essa questão do fuso horário, mas que no final Obrigada. não deu problema nenhum. Exatamente. Muito obrigado, professora Vera, e bom trabalho. Obrigada, eu. Obrigada. Bom dia a todos, né? Neste caso, no caso. Bom dia. Até à próxima. Obrigada. Bom dia, boa tarde. Então, tchau, pessoal. Até o próximo seminário. Obrigado.